dia, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Qual que é o trecho? Sabe qual é o trecho, Ricardo? Professor, eu acho que é quem luta, né? Desculpa. Quem lida com... Minha vista está meio embaçada. É Quem lida com animais ou com crianças sabe que... É isso aí. É isso, né? Página 72, PDF. É isso aí. Você falou quem lida com animais, eu lembrei do nosso trato com aqueles que não conhecem esse assunto, né? É um reflexo sombrio, né? Mas eu tenho que admitir que é sombrio, né? Aí vai se tornando no secreto o bom humor da prática. Quem lida com animais, meu Deus. A hora que eu estava para sair da meditação, aí me veio uma percepção assim, nossa, como a gente está enfiado nisso, né? Pensa nisso o tempo todo. Por mais, a gente tem o eu humano, lógico que tem. Se a gente não admitir que a gente tem o eu humano ali, a gente é hipócrita. Mas como que a prática vai entranhando na nossa consciência, na nossa vivência, na nossa vigília, né? Então, não tem como a consciência não ir se transformando, né? É inevitável. Uma pessoa que pensa muito o tempo todo num assunto, a consciência dela muda ou absorve aquilo, né? Ou como diz Joel, aquilo vai... Como é que ele usa o termo? Ele diz que aquilo vai... Não é introjetando. Não lembro agora. Bom, vamos para a aula. Ele vai se tornando, né, o nosso ser todinho, cada vez mais. Vou pegar um trechinho antes aqui, mas eu vou só ler. Comece a compreender que a natureza do teu ser é Deus. Se a natureza do nosso ser é Deus, então a presença do nosso ser é Deus. Eu existo, então eu sou a presença. Comece a compreender que a natureza do teu ser é Deus, que a essência da tua alma é a essência de Deus, e que a natureza do teu corpo é a do templo de Deus. Sim, o teu corpo é o santuário do Deus vivo. Cessa de condená-lo, de odiá-lo ou de temê-lo. Quando ele diz aqui cessa de condená-lo, de odiá-lo ou de temê-lo, cessa de condenar as situações humanas, suas e dos outros. Porque senão nós estamos condenando a presença quando a gente está em julgamento. Compreende que tua mente é um instrumento através do qual pode fluir Deus, a verdade. Não condenes a tua inteligência, dizendo que é imperfeita ou mortal ou má. Tal inteligência não existe no mundo de Deus. Existe uma mente só, e essa mente é instrumento de Deus. Se desistires dessa incessante mania condenatória, que é autocondenatória e condenatória dos outros, né? Se desistires dessa incessante mania condenatória, verás que a tua mente é um espelho límpido para refletir tua alma. Agora, a gente não consegue desistir simplesmente, se eu vou abrir mão, vou abandonar a minha mania condenatória. A mente está condicionada a isso, né? A gente vai desistindo. A gente vai aprendendo a não dar poder aos próprios pensamentos, né? Vamos lá, no trecho da aula de hoje. Quem lida com animais ou com crianças sabe que, por meio de censuras e punições, não se consegue despertar neles o que neles há de bom. Não é verdade? Quem lida com animais ou com crianças, ralha com animal.
Se você tratar o animal com cordialidade, com harmonia, com paciência, ele fica dócil, ele vai se adaptando a um comportamento dócil e de, vamos dizer assim, harmonia, vamos arrumar outra palavra, de concordância. Ele vai entrando em concordância com o dono ou com o treinador. Agora, ralha com ele. Ele fica perdido, ele fica desorientado, ele não sabe o que fazer, ele não entende o que o humano quer dele. Porque um animal não entende palavras humanas, ele vai no sentimento, né? Depois a gente fica achando que eles entendem, porque ele está tão afinado com o sentimento de quem cuida dele, que ele está indo na harmonia daquilo. Ele entrou em concordância com o dono. Porque se ele entendesse o que a gente fala, quando a gente ralha com ele ia violentamente nos atacar. Isso não acontece, né? Ele fica perdido, ele perde o rumo, fica perplexo. Não se consegue despertar neles o que há de bom. Quem lida com animais ou crianças sabe que por meio de censuras e punições não consegue despertar neles o que há de bom. No caso de crianças, é só quem tem bom senso, tá? Quem não tem, ralha mesmo e não percebe, que só dificulta. Não adianta mostrar-lhes o quanto são maus e malcriados. Para despertar o bom que há em uma criança, e em um animal, em uma flor ou em outro ser vivo qualquer, deve-se amá-lo, abençoá-lo e reconhecer que o próprio Deus é o fundamento do ser e da natureza deles. Ó, para despertar o que há de bom em uma criança, em um animal, em uma flor ou em outro ser vivo qualquer. O que importa é que nessa frase aqui, ó, é em uma flor, porque é em objetos, em situações, e em um outro ser vivo qualquer. É fácil da gente lembrar agora com quem a gente não está orando corretamente, né? Eu mesmo lembro. Né? Ou em um outro ser vivo qualquer, deve-se amá-lo, abençoá-lo e reconhecer que o próprio Deus é o fundamento do ser e da natureza deles. É fácil a gente reconhecer com quem a gente se incomoda ou alguém que a gente está negando a presença nele porque a gente está ali num conflito ali, está mantendo alguma coisa dentro ali. E não é um erro, tá? Não é um erro da prática. A gente precisa ir percebendo. Quando a gente vai percebendo, a gente está corrigindo isso. Se eu estou percebendo e estou corrigindo, significa que eu estou ficando mais consciente. Então, se a gente está diante de situações de falta, de desarmonia ou de problemas com pessoas, é percebendo isso que a gente vai corrigindo. Agora, a gente não está corrigindo humanamente, a gente está entrando em fluxo ou em harmonia com o Espírito Divino. Não é uma correção humana, é um ato de estar um pouquinho mais consciente, um grãozinho, vai. Se alguém solicita a tua ajuda, não te arvores em juízo sobre ele, ou seja, arvores é avançar ou rapidamente vir com juízo, com julgamento. Se alguém solicita a tua ajuda, não te arvores em juízo sobre ele, não o critiques, não o censures, não procures descobrir os seus pecados de comissão ou omissão. Não procure descobrir o que ele está fazendo de errado, ou o que ele está mantendo de errado no pensamento dele, não. Porque mesmo que eles existissem, aqui, ó, os pecados, né, de comissão ou omissão, ó, se alguém solicita a tua ajuda, não te arvores em juízo sobre ele, não o critiques, não o censures, não procures descobrir os seus pecados de comissão ou de omissão. Porque mesmo que eles existissem, seriam apenas consequências de outra coisa. Não são causas. Por detrás de cada erro e cada culpa há uma causa, mas essa causa nunca é pessoal. E a gente sempre tem uma tendência de levar para o lado pessoal. A causa é uma hipnose universal. E a hipnose universal a gente já está calejado de saber que é a crença no bem e no mal.
Aqui, ó. Não censures, não procure descobrir os seus pecados, né? Não procure descobrir o que ele está pensando de errado, que pode estar mantendo ele naquela condição. Só um instantinho, Mário. Se a gente está procurando o que há de errado nele, para que o mantenha naquela condição, procurando, o que será que ele está fazendo de errado? Ah, ele pensa assim, olha, ele é ignorante e tal. Não, aí eu estou dando poder ao motivo. Ó, mesmo que esses erros existissem, seriam apenas consequências de outra coisa. Não são causas. Por detrás de cada erro e cada culpa, há uma causa. Mas essa causa nunca é pessoal. A causa é uma hipnose universal. Vou deixar a Magda falar já, só complementar aqui. Diante disso que ele explica aqui, gente, a gente tem que ter uma compreensão mínima de que qualquer desavença pode ser desfeita, resolvida, né, harmonizada, porque eu não vou procurar o motivo da causa da desavença. Eu volto para a oração correta novamente. Pode falar, Magda. Eu só queria fazer um comentário, uma pergunta, para esclarecer bem essa coisa de causa e efeito, né? Então, no caso, seriam duas causas que existem na nossa dimensão, a causa e hipnose, e a causa e efeito, que é a Filho de Deus, né? Então, seria isso porque quando a gente lê e estuda sobre causa, né? Então, não é nem dúvida, não é nem dúvida, é você entender. Eu estou entendendo que você entendeu. Eu entendi. Mas eu queria esclarecer isso, assim, sabe, trazer isso para o grupo. Está trazendo para o grupo o entendimento dela. Porque, assim, a causa mesmo, existe uma só, que é a causa, né? Somos nós mesmos que somos filhos de Deus, mas existe a outra causa, no caso, de quem crê na dualidade que está sob a hipnose. Então, você precisa sair desta suposta causa hipnótica para você entrar na causa verdadeira, que é a causa, né, que nós somos o efeito. A gente é causa e efeito. Eu demorei para entender isso, mas ontem à noite eu acordei de madrugada e escutei a palestra Compreendendo o Corpo, e o professor entrou direto na mesma frase que eu terminei a meditação. Olha só, interessante. Foi assim, sabe, um voo, né? Então, vale a pena escutar essa palestra, que tem muito entendimento nela. Qual que é a palestra? Ressalta para a gente. Compreendendo o Corpo. Eu até estou terminando ela, falta corrigir o português, né, porque eu tenho várias começadas, que nem eu falei para o professor, mas estou seguindo o fluxo da presença, sabe? Como tem muito material... Se a gente fosse tratar o que tem nos áudios, né, do Joel, para a gente ter ali... porque o contato com o material vai deixando a gente consciente, tá? Não é? A gente afastou um pouco ali, parece que a gente esquece, fica meio humano, o contato vai deixando. Se a gente fosse tratar o material do Joel com a urgência que isso pede, urgência, Exato. a gente tinha que ter aula de revelações de segunda a sexta. Não, eu já vou mais longe. Eu acho que a gente nem dormiria, entende? A gente ia passar direto, só que existe como é que é? A vida humana, né, para a gente viver. A vida humana que a gente tem que experienciar junto com a presença, porque eu entendi isso também, que a gente está experienciando a vida humana, que não é a gente, é a presença, que você tem que abrir um espaço para você entrar no fluxo e entrar na harmonia. E quando eu entendi isso, quando eu compreendi isso, sinceramente, a minha vida mudou, sabe? Eu tenho, assim, antes dessa compreensão e após essa compreensão, porque antes eu ficava me culpando de qualquer... eu não estou estudando, não estou fazendo isso. Não, tudo certo, sabe? Eu sigo o fluxo, porque às vezes tem umas demandas que dependem da presença, né, para você resolver. Então,
quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ficar em paz. Essa é a paz que excede todo entendimento. E aí a gente começa a entender que está tudo certo e a gente vai... Quando a Magda diz que fica nessa paz que excede o entendimento, não é que ela está nas nuvens, não, tá, gente? É que ela tem elementos para ficar por trás das desarmonias humanas. Não é, Magda? Exatamente. Ela as percebe, mas fica por trás dela. E tem determinadas coisas que eu enxergo, que a minha mente enxerga e que eu não posso resolver, mas aí eu questiono. Como? Tô que nem o Joel. Como? Para buscar, né, ou nas escrituras, ou mesmo na própria mensagem do Joel, algum entendimento sobre aquilo que eu ainda não estou discernindo. Então, mas aos poucos a coisa vai acontecendo. Não estou deixando de viver. Olha o que ela disse, buscar um discernimento. Não estou sendo a seta, né, que nem ele falou. Não sejais a seta. Até ele fala novamente nesse áudio, compreendendo o corpo, que é maravilhoso, vale a pena, sabe? Ele falou que se não tivesse outra mensagem ou outra palestra, que a gente só escutasse essa, que essa ia ser a que ia revelar. Ele diz isso no início da palestra, sabe? Então é bem... O que a Magda falou sobre o como. Se eu tenho problemas, ou outros têm problemas, eu vou para o como. Porque o como não sou eu, é Deus em mim. Então, lá no como, eu falo como. Aí o como vai me atirar em princípios que eu já conheço. Como? É assim, ó. É assim. O como é o superego conversando com o ego. Ó, você já não sabe que é assim? Então, é assim de novo. E a gente preenchendo a mente com a verdade, a gente tem esses princípios dentro da gente que a gente vai buscar. Fecha o olho e vai buscar. Era isso. Desculpe interromper. Não, imagina, só ilustrou. Porque é isso que ela falou aí, tem uma hora, não demora muito para o estudante sacar isso aí, né? Existe causa e efeito? Tá, existe causa. Mas Deus é o quê? Deus é substância, lei, causa e efeito. Ele não é causa e efeito da dualidade. Ele é causa e efeito de si mesmo. Se ele é substância e ele é a única lei, ele é a causa primordial. E também é o efeito da harmonia. Não tem a ver com causa e efeito. Eu vou só ilustrar um exemplo, né? Por exemplo, todo mundo sabe que eu faço esporte, faço bastante, né? E eu treinei muito na semana passada e fiquei sentado muito tempo estudando e eu tive que escrever um ensaio, né, para terminar o meu curso de florais, que eu tenho que terminar. Eu coloquei, quer dizer, eu tive isso como revelação, termina, né? Então, eu estava sentada no computador da minha filha, a mesa era muito alta e eu tive um deslocamento aqui nas costas. Eu meditando, não estava conseguindo harmonizar esse problema, né? E não dando poder para a aparência, mas mesmo assim eu não estava conseguindo nem andar. Aí eu meditei, e se Deus é causa e efeito, por que não utilizar, que nem o Joel utilizou da aspirina aquela vez, né? Eu utilizei um anti-inflamatório e hoje já estou melhor, sabe? Então, se Deus é causa e efeito, substância, forma, tudo, ele trouxe esse ensinamento para esta dimensão, onde a gente pode usufruir disso, mas não colocando o poder sobre isso. O poder é de Deus naquela substância. O poder, quando a gente tem esse entendimento, tudo muda, né? Não que eu vou ficar fazendo... Só não pode esquecer que a gente usa temporariamente. Sim, eu estou falando que usei né? O certo era usar uma caixa, né? Então, assim, é isso que a gente vai descobrindo aos poucos até a gente chegar a estar numa consciência, né? E manter aquele estado de consciência, né? Alcançado, porque o problema é manter. Você está assim, a gente está vivendo entre dois mundos, né? Então, a gente está alternando muito.
até a gente manter aquele estado de consciência, e Exatamente. assim não há necessidade de nada. Só Obrigado, mano. Vamos voltar aqui. Por detrás de cada erro e cada culpa há uma causa, que é a causa Deus, né? O lei, causa e efeito em si mesmo. Mas essa causa nunca é pessoal. Não, não. Aqui ele está dizendo, não. Por trás de cada erro e cada culpa há uma causa, mas essa causa nunca é pessoal. A causa é uma hipnose universal. A hipnose universal é a causa por detrás de cada erro e cada culpa, tá? Mas e por trás dessa causa universal? Nós temos qual causa? Qual lei? O espírito onipresente. Por isso que a gente fala, olhe através das aparências. Isto faz com... Até se a pessoa tem problemas pessoais, né, ou conflitos pessoais, como que ela vai olhar para através da aparência dela mesma? No espelho? Não, na consciência. Ela até pode ir lá no espelho e olhar, mas ela tem que saber que isso é olhado na consciência. Tudo bem, eu tenho tal conflito. Por que existe tal conflito ainda em minha vida? Tal conflito existe em minha vida por causa da força da crença em dois poderes. Por isso tal conflito me afeta. Tal conflito não é culpa minha. Isso traz uma isenção da culpa, traz uma compreensão do perdão divino. Tal conflito não é minha culpa, é resultado da força dessa crença em dois poderes. Então eu posso dizer que eu estou consciente que, embora haja esse conflito resultante desta crença universal, por trás disso eu sou a própria presença, Deus, a harmonia. O que acontece com aquilo ali? Ele não está indo mais profundamente na mente dele, ou no espírito. Ele está indo por trás da causa e efeito. Ele não vai sentir o efeito desse movimento da consciência. É lógico, ele está ficando consciente. Ele está se colocando por trás daquilo. Ele precisa constantemente se colocar por trás da causa e efeito, até que ele perceba um pouco mais de harmonia. Senão ele estaria, se ele conseguisse de uma hora para outra isso, ele teria arrumado um truque para enganar Deus. Não é? Então ele precisa constantemente vir para compreender que ele sendo manifestação da presença, ele consciente disso, se ele é capaz de lembrar e pensar isso, ele já está por trás da causa e efeito, por trás da crença universal. Ele está consciente da crença universal. Olha aqui, ó. Tal conflito existe em minha vida por causa da força dessa crença universal. Mas eu estou consciente que eu estou por trás disso, que eu sou a própria essência. O curador espiritual, porém, nada tem que ver com resfriados, câncer, tuberculose ou paralisia infantil. Ou seja, o praticante vai pensar isso para ele e para o outro também. Não, essa aparência Professor, eu acho aqui... que está no parágrafo de cima, né? Isso faz compreender, né? Pulou aqui. Acho que o mouse andou. Vamos lá. É verdade. Isso faz compreender que há doentes e culpados. Isso o quê? A hipnose, né? A causa é uma hipnose universal. Isso faz compreender por que há doentes e culpados. Porque estão todos hipnotizados por essa crença universal. Dá para a gente ter uma noção da doença mental em que a humanidade está metida? Não são alguns elementos, não, tá? Um ou outro. É algumas pessoas, uma parte, 10%, 20%, talvez 30%, não. 100%. Imagina que a humanidade, a ciência, os médicos descobriram, vamos imaginar, tá? Vamos inventar uma fantasia aqui agora. Que os médicos descobriram que o ser humano tem uma doença dentro dele que nunca foi descoberta, mas que está lá. Tá? E que existe um tratamento para aquela doença. Eu estou trazendo um exemplo fictício, mas material, não espiritual. Descobrimos que há uma doença no ser humano, tal. E essa doença nós descobrimos uma cura para ela. É a doença que está em todo mundo, 100% dos seres humanos. E agora nós encontramos uma cura e vamos apresentá-la a vocês. Isso no mundo humano, doença física. Uma doença que ninguém conhecia.
Aí apresenta a solução, que ninguém tinha. Descobriram uma doença que está em todo mundo. O que as pessoas iam fazer? Elas iam querer a cura dessa doença para que ela não se manifestasse. Agora vamos pegar esse exemplo que ele trouxe aqui. Isso faz compreender por que há doentes e culpados e como se desenvolvem desejos e concupiscências. O que é concupiscência, gente? Concupiscências é a gente concordar com o erro. Concordar com a manutenção dos erros. Porque há homens fracos que se embriagam e homens assaz tresloucados para dirigirem loucamente o seu carro. Não é porque eles mesmos queiram ser assim. Não é. Essa hipnose coletiva subjuga os homens, sem que eles tenham disto consciência. Essa hipnose coletiva faz com que a humanidade se comporte assim, sem que ela nem suspeite disso. E atua sobre eles de tal modo que milhares sofrem resfriados quando o mundo afirma que está chovendo lá fora. Agora, qual é a doença? Agora vamos trazer para o nível da nossa compreensão espiritual. Qual é a doença que está sendo revelada para nós, que é em toda a humanidade? A doença que existe em toda a consciência humana, em toda a mente humana, é a crença universal em dois poderes, que não é ele que cria, ele é vítima dela. Mas existe na consciência dela, porque ela dá poder àquilo. Agora, existe uma solução para isso? Existe. Chama Deus, né? Se a gente começar a desenvolver compreensão divina, o efeito que a crença em dois poderes tem, começa a perder a força sobre nós. O curador espiritual, porém, nada tem a ver com resfriados, câncer, tuberculose ou paralisia infantil, nem se interessa por influências intrauterinas ou pré-natais, por sintomas de períodos de transição ou de velhice. O curador enfrenta um fenômeno de falsa interpretação da realidade, hipnose, sugestão, crenças universalmente obrigatórias. Essas coisas, porém, não possuem realidade intrínseca, realidade em si mesma, isso que intrínseca quer dizer, nem identidade. Hipnose é algo que produz uma imagem mental, mas essa imagem não tem substância, não tem força de lei, não tem fundamento real. No momento em que a hipnose cessa, dissipa-se a imagem. Vamos falar sobre isso aqui. No momento em que a hipnose cessa, dissipa-se a imagem. No começo ele diz aqui, desse parágrafo, o curador espiritual, porém, nada tem a ver com esses problemas. No momento em que a hipnose cessa, dissipa-se a imagem. O que é dissipar a imagem, ou a hipnose cessar no praticante? Ele vai se convencendo desses argumentos, ele não se convence pela lógica humana, ou pela mente ou intelecto humano. Ele se convence pela revelação da verdade dentro dele, por cliques ou testemunhos que ele vai acumulando, percepções. Até que ele possa estar no estado de certa calma, não precisa ser uma calma total, de certa calma, onde ele vai dizendo para cada aparência que existe, que surge para ele. Isso é apenas uma aparência, resultante da crença universal. Não temo tal circunstância em nenhum grau dentro de mim. Não temo. Então, ele tá constantemente... Ele vai ver o efeito daquilo imediato? Não vai, gente. No começo, não vai. Mas ele está afirmando, ele está tornando a consciência dele consistente com a presença. Até que ele começa a ver um efeito aqui, um ali, ou ter percepções de harmonia. Quando surge um efeito, que é o efeito da lei, né? Lei Deus, aí é um efeito harmônico. Quando começa a surgir um efeito aqui e outro ali, e percepções nele, ele percebe que não é mais o intelecto dele, que é o próprio espírito se revelando para ele. O que acontece? O ego começa a ser curado. Ele começa a sentir segurança no processo da prática, mesmo que ele ainda tenha alguns sacos de areia amarrado nele.
Tem um saco de areia, mas meu balão já voa em determinada altura, né? Tudo depende de uma calma e uma tranquilidade que vai sendo adquirida ou conquistada dentro de nós, ou percebida, é melhor, que nos deixa alertas para reinterpretar as aparências. São aparências, não têm poder. Agora, quem é que faz o trabalho? Não é o Pai em nós? Ou a harmonia desse Espírito em nós? Quando a consciência do praticante vai se desenvolvendo para que ele saiba que não há poder naquela aparência, que a realidade daquela aparência é espírito perfeito, o que que acontece? O mal que existe naquela situação perde o poder e se desfaz assim. Chama graça. O que é graça? Relembrando, né? A graça é que exista de um invisível, que é praticamente o nada para o ser humano, porque Deus para o ser humano é o nada absoluto. Só que não é o nada absoluto, é um espírito de plenitude. A graça é saber que existe um espírito totalmente imperceptível aos sentidos humanos e que ele manifesta o universo visível. Isso é a graça. Se ele manifesta um universo visível perfeito, tudo que existe dentro dele é perfeito e deve ser perfeito. Olha como que quebra uma hipnose. Agora, é isso de diversas formas, é isso que o Joel diz em todos os livros, né? Aí aquilo que parece repeteco, na verdade, é uma cura fortíssima para a consciência. Precisa de uma repetição absurda desses princípios e dessas lições da forma mais rica possível. Não há forma mais rica do que o Joel trouxe nos escritos dele, para que a gente acorde das crenças universais. Toda vez que a gente se envolve com uma situação humana, ou com um problema, ou conflito dela, é uma força que eu estou dando aquilo. É um aspecto de poder que eu estou dando aquilo. O que resta para mim naquele momento ali? Somente retirar o poder, mais nada. Não dá para me fazer outra coisa além disso. Porque eu não tenho poder para transformar aquilo. Mas eu posso fazer a escolha de retirar o poder que eu estou dando aquilo. Olha como é que expande a consciência do praticante. Ele pode fazer a escolha de retirar o poder daquilo. E, além disso, ele não pode fazer mais nada. Porque quando ele escolhe retirar o poder sobre aquilo conscientemente, ele está se assumindo como presença, deixando que a mesma possa estar em ação. Aqui. O curador espiritual nada tem a ver com resfriados, câncer, tuberculose ou paralisia infantil. Nem se interessa por influências intrauterinas, por sintomas de períodos de transição ou de velhice. O curador enfrenta um fenômeno de falsa interpretação da realidade, hipnose, sugestão, crenças universalmente obrigatórias. Estas coisas, porém, não possuem realidade intrínseca ou não possuem realidade em si mesmas, nem identidade. Hipnose é algo que produz uma imagem mental, mas essa imagem não tem substância. Aqui, ó. Hipnose é algo que produz uma imagem mental. Vamos explicar essa pequena frase aqui. Hipnose é algo que produz em mim um julgamento de que aquilo tem poder. Ficou mais claro? Imagem mental é isso. É eu dando poder à forma. A forma é uma imagem na minha mente e eu estou dando poder a ela. Mas essa imagem não tem substância, nem tem força de lei. Não tem fundamento real. No momento em que a hipnose cessa, dissipa-se a imagem. Reconhecer Deus em todos os caminhos e estar no mundo e não ser do mundo é entrar em fluxo com a harmonia divina. Nós estamos fazendo a escolha de entrar em fluxo com essa harmonia. Então, o Deus que escreve direito por linhas tortas, né? Ou nos guias pelas veredas, como é que fala lá no Salmo? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. As veredas da justiça
são as situações que se apresentam para nós e que a gente vai não se opondo a elas. Só que as situações que se apresentam para nós, que a gente se opõe a elas ainda, se tornam espinhos para o praticante. Ah, eu estou praticando, eu estou estudando, mas eu não vejo harmonia, eu não vejo a presença, eu não sinto a presença. Não, ele está cometendo um erro de reconhecimento. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome, ou seja, por amor ao nome de Deus, ou pelo nosso desejo de conhecê-lo, o nosso desejo do contato com o invisível, que é a harmonia. O contato com o invisível não é vou enxergar o invisível agora, não. Você vai perceber a harmonia nas formas. Esse desdobrar da gente caminhar por essas veredas é fazer a vontade de Deus. Eu caminho em Deus diante de qualquer circunstância que apareça para mim. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ele está me guiando. O comando não é mais meu. Eu estou sendo guiado diante das circunstâncias humanas que aparecem para mim. E elas têm que ser de desarmonia. Ou o praticante quer ser retirado do trabalho e colocado no céu. Aí que trabalho que ele vai ter? Nenhum. A função do praticante é viver essa vida dentro da desarmonia humana, dentro da realidade humana, para que ele seja o ponto de transformação disso. Então ele tem que viver entre esses espinhos. Aí ele está fazendo a vontade de Deus, por quê? Porque ele não se opõe às circunstâncias. Ele não fica desejando situações melhores, caramba. Se ele fica só sonhando com situações melhores, ou bem, que ele ainda... Ah, tem gente que não está na aula que eu queria muito que tivesse. E eu sei, uns 2 ou 3 é quem são. Se ele está se opondo às situações, ou desejando lá na frente o bem e a harmonia que ele ainda não tem, ele está negando aquela situação diante dele. Então, ele não está sabendo caminhar por essas veredas. Ele não compreendeu a vontade de Deus. Porque, né? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Então, se só existe o Espírito, eu já estou sendo guiado por isso. Por quê? Porque eu estou diante de algo manifesto. Estou em Deus. Em ti eu penso, me movo, existo. Parece que a Magda queria falar alguma coisa. E como que a gente adquire esse tipo de percepção? Refletindo sobre isso. Quando a gente reflete, não é o intelecto que revela, gente. É o Espírito em nós. Ele revela, ele amplia ali para a gente um entendimento de uma verdade ou de uma revelação. O guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome é que em qualquer condição em que eu esteja, eu possa saber que eu sou e estou na tua presença. Olha só, em qualquer condição em que eu esteja. Isso faz a gente derrubar em nós a negação de presença. Isso amplia o nosso conceito de reconhecer, reconhecimento. Se a gente não reconhecer esse terreno, a gente pisa no campo minado e vai explodindo, né? Pum, pum. Arranca a perna, caramba, arrancou a cabeça agora. Professor, só complementando essa frase, o Joel usa muito transforma meus caminhos tortos em retos, que significa quase a mesma coisa. E toda hora ele fala, transforma meus caminhos tortos em retos, transforma meus caminhos tortos em retos. Guia-me pelas veredas do teu nome. Que os meus caminhos tortos sejam a própria retidão espiritual. Exatamente. Né? O reto juízo, que a gente falou na aula de quarta-feira. Uhum. Julgai segundo o reto juízo. Aqui. Procuremos agora, a gente está quase no meio, né, do livro, pela barra de rolagem aqui. Acho que mais umas aulinhas a gente vai estar na metade já do Arte, Corpo e Espírito. Procuremos agora compreender como se desenrola esse processo. Feche os olhos, visualize em pensamentos uma rua qualquer, uma rua tua conhecida. Contempla as casas de todos os feitios, de tijolos, de pedra e de madeira.
Diante das casas há gramados, diante de uma há um canteiro de rosas, diante de outra florescem síneas e cravos. Zíneas, né? Crianças estão brincando e pela rua passa de vez em quando um automóvel. De repente, uma das crianças tenta cruzar a rua diante de um carro em plena corrida. Ouve o ranger dos freios, percebes o grito da criança. Neste momento, toca a campainha de entrada da casa ou o telefone e tu acordas. Ele está dizendo assim, imagine essa cena. Aí você fica imerso nela. Aí você imagina, vai imaginar a desgraça, é isso que ele está pedindo. Imagine a desgraça acontecendo. Está uma harmonia ali, imagine uma desgraça. Aqui, ó. Neste momento em que você está imaginando a desgraça, toca a campainha de entrada da casa, ou o telefone, e tu acordas, abres os olhos, e lá se foi o sonho. Onde estão as casas? Onde estão as crianças? Que é do acidente? Tudo desapareceu, porque nunca existiu, pois um sonho não pode produzir casas, crianças e acidentes. Vamos trazer esse comentário do Joel aqui para algo que realmente tenha acontecido. Que acontece, né? Quantas vezes isso aconteceu no mundo humano? Uma rua tranquila, passa uma criança correndo, vem um carro, pum, mata a criança. Depois de décadas, aquela rua não é mais a mesma, aquela casa já são prédios, aquelas pessoas já não estão vivas. Qual é a realidade daquela cena? Nenhuma. Ah, tá bom, mas e daí? Mas e a prática? Ué, na consciência da harmonia, sabendo que há uma consciência só, há uma consciência para todas aquelas pessoas naquele momento e para aqueles motoristas. Então, não há acidente. Uma consciência consciente da presença, ela traz harmonia para o ambiente ao redor dela. Então, não tem esses acontecimentos. Faz sentido? Agora, por quê? Porque aquela cena vai sumir depois. Se acontece o acidente, aquela rua, aquelas casas, não vai existir mais em décadas. Mas a consciência da presença é eterna, imutável. E ela traz sempre a harmonia para as coisas humanas. Olha como a gente tem que ir expandindo a questão da onipresença, de um poder. Agora, é muito rico. Essas aulas ajudam a entender as entrelinhas? Claro que ajudam. São as minhas percepções, as nossas percepções, né, desse ensinamento. Mas quando a gente volta aqui e lê sozinho, pega de novo. Não pode ser um negócio que eu encosto. Professor, mas quem tá metido muito na hipnose e da tristeza e do acontecimento, ela fica alimentando isso dentro dela e é difícil sair da hipnose. A gente... Pode falar. Pode complementar. Mas no caso de estudantes, dos estudantes, quando está muito fraco no estudo, tem pouca sede por isso aqui, está muito envolvido com o sofrimento humano. Estou falando das pessoas normais, né? Não as que já... Porque quem tá estudando que já chega num parágrafo desse, é porque já aguentou os outros para chegar nesse aí. Né? Boa, Magda. Boa. Né? Porque é um desdobrar ali. Você vai lendo, você fala assim, meu Deus, daí a primeira vez que você pega um livro do Joel, choca, né? Qualquer um deles. Nós não estamos segurando um livro, nós estamos segurando pura luz. A mensagem. A gente está segurando a mensagem. E, então, quando chega num parágrafo desse, né, a pessoa já está meio calejada, digamos, né? Praticando já há tempos. Mas, assim, para uma pessoa normal que ouve a gente comentar isso daí... Quer dizer, nada. Tem elementos ali. Não tem elemento nenhum. Primeiro, que ela vai achar que você está zombando do sofrimento dela. Já começa por aí, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando fala a respeito disso com as pessoas que não têm nenhum contato com esse tipo de... Senão a gente fica parecendo um maluco.
E mesmo as pessoas que estão na própria igreja, sabe, elas ficam se retroalimentando com o sofrimento, Agora, entende? o impressionante é que isso aqui é a igreja do Cristo, né? É a igreja de Cristo, né? Mas a igreja de Cristo prega outra coisa, prega o sofrimento, prega o pecado, prega a culpa, né? A igreja do cristianismo. É. Ó, vamos lá aqui. Tudo desapareceu, porque nunca existiu, pois um sonho não pode produzir casas, crianças, acidentes. A substância de um sonho só pode criar imagens sem substâncias. Sem substância, sem lei, tá? Ó, a substância de um sonho só pode criar imagem sem substância, ou sem lei divina. O mesmo se dá com a hipnose. Um hipnotizador pode fazer com que vejas no teu quarto uma dúzia de burros a dançar. São Joel mesmo. Imagina, ele sacou uma dessa no meio da aula, ele zoou, tirou um barato. Ó. O mesmo, né? Um hipnotizador pode fazer com que vejas no teu quarto uma dúzia de burros a dançar, mas nenhum deles estará lá realmente. Suposto que estejas tão hipnotizado que tenhas a certeza de ver esses burros na realidade, que deveria fazer para libertar-se deles? Despertar da hipnose e nada mais. Eu vou pegar um exemplo, que é uma coisa que a gente tem que ir percebendo, tá? Percebendo. Na meditação. Que nem eu já comentei, né? A gente entra ali para contemplar o escuro, a escuridão como onipresença, mas a gente tem ali automático, não é erro de praticante, tá? Isso é falta de habilidade e falta de habilidade de iniciante não é bem assim, não, porque quando a gente está com habilidade, uma certa habilidade, eu não posso me considerar o maior da habilidade da meditação, jamais. Uma certa habilidade, a gente entra ali e percebe os pensamentos, as cenas mentais. Ou seja, eu estou de olho fechado, eu deveria enxergar o quê se eu estou acordado e de olho fechado? O escuro só, não é? Mas a mente faz o quê? Produz cenas mentais de lembranças das nossas rotinas. Presta atenção se não surge uma cena clara, límpida, com a imagem e tudo, cor e tudo. Não é isso que acontece no mental? Eu estou ali no mental, olhando para o escuro, e a imagem está ali. É como se fosse duas dimensões. Então, o que eu faço? Eu dou uma acordada, eu falo, não, estou contemplando a escuridão diante de mim, e aquela imagem some. Essa é uma dinâmica da meditação que o praticante tem que ir percebendo. Então, às vezes a gente tem que comentar isso, fala, perceba se não é assim sua meditação. Veja quando surgem cenários humanos ali. Eles surgem sem seu controle. Porque de olho fechado, um ser consciente deveria enxergar só a escuridão ali diante dele. E a mente produz constantemente cenas mentais. O que a gente está fazendo dentro da meditação contemplativa? Dando um cessa, um basta a essas cenas mentais que surgem naturalmente e voltando para a contemplação. Não, eu estou na escuridão, contemplando teu espírito, tua presença, tua verdade. Aqui é o esconderijo secreto, onde eu busco o descanso. O que ele fez ali? Ele deu uma acordada ali dentro do corpo dele para não ficar preso às cenas mentais. E na vigília, a gente está preso aos mesmos conceitos, às mesmas cenas mentais. E preso ainda ao que a minha visão enxerga como mundo, matéria, sendo que é o próprio Espírito manifesto. Essa habilidade dentro da meditação vai acordando a gente, tá? Esse discernimento dentro da meditação. Por isso que ele fala de hipnose. A hipnose fica parecendo uma maldade, é o que alguém está fazendo de propósito, não é? Nossa, tem uma hipnose, alguém hipnotizou. Não. Essa hipnose é um nível de consciência que está sendo quebrado. Por que ele chama de hipnose? Porque sem que o ser humano conheça um pouco da realidade divina, ele não consegue quebrar aquele nível de consciência. Então, hipnose é um sentido de, ó, tem algo rodando na sua mente que não acaba nunca, tá? Tu estás preso nisso. Essa hipnose chama karma.
ou dualidade, né? Causa e efeito. A resultante da causa e efeito, desse nível de consciência humano, é que a mente humana não esteja desperta, mas fique presos em imagens e conceitos mentais. Então, a prática é um ato de acordar diante das nossas imagens e conceitos mentais para a realidade manifesta do agora. Aí a gente percebe o quanto que a nossa mente é voltada ao passado, a essas cenas, a conceitos, a julgamentos. A mente tem defeito? Não. Lhe faltavam elementos, só isso, para ela acordar. O mesmo se dá com a hipnose. O hipnotizador pode fazer com que vejas no seu quarto uma dúzia de burros a dançar, mas nenhum deles está lá realmente. Que nem na meditação, quando a gente fica com cenas mentais surgiram, a gente está vendo algo ali, mas não está realmente ali. Porque quando eu volto para consciente, para o escuro ali, some a imagem. Então, a gente vai percebendo que é a hipnose que tomou conta de nós. Ó, suposto que estejais tão hipnotizados que tenha certeza de ver esses burros na realidade, que deveria fazer para libertar-te deles? Desperta da hipnose e nada mais. O que a gente tem que despertar para se livrar da nossa burrice, de enxergar a burrice alheia? A gente enxerga a nossa burrice e a burrice alheia. Vamos usar a palavra do burro aqui, que ele usou, né? A gente tem que ir reconhecendo e compreendendo e discernindo que eu sou presença e eles também. Eu estou descobrindo isso agora e eles nem imaginam. Olha que conforto. Eu estou descobrindo isso agora e eles nem imaginam. Isso é confortador, isso é libertador. Isso coloca o ser individual que está descobrindo isso numa condição de poder, não é? Ele tem o poder de acordar. Na cura pelo espírito, não importa que o curado se chame fulano, cicrano ou beltrano. Nem importa que se trate de câncer, tuberculose ou paralisia. Quer se trate de desemprego, de inflação ou de desavenças domésticas. Não importa se a gasolina está 7,50 em alguns lugares. Se eu temo por aquilo, eu estou sentindo o reflexo de uma hipnose universal. Da falta, né? Aqui. Não sucumbas à tentação de focalizar pessoas ou situações em teu tratamento. Não prestes atenção a essas substâncias insubstanciais, que poderás chamar como quiseres. Mente mortal, hipnose, sugestão, etc. Ou vida material, né? Pode ser tudo e qualquer coisa, contanto que tu tenhas a consciência de que não significa nada. E que é sem substância, sem força de lei, sem fundamento real. O mundo humano é uma loucura total assumir isso aqui. Só pelo discernimento espiritual que eu posso compreender que não há fundamento real nessa circunstância. Não há lei nela. Porque se Deus é um poder, Deus é a única lei. Foi assim que a consciência do Joel foi se desdobrando em anos de estudo e prática, e depois a meditação, que a meditação não foi nos primeiros anos de prática. Os anos de ciência cristã, para ele, a maioria daqueles anos foi de uma consciência da verdade no intelecto. Agora, o intelecto também é a presença. Mas depois, quando ele descobriu a meditação e avançou por ela, a coisa cresceu muito. A percepção dele cresceu muito. Ele foi amadurecendo para isso aqui que a gente comenta. Agora, se a gente se achar abaixo disso, desmerecedor disso, a gente está cometendo um erro tremendo da prática. O quão difícil foi para ele. Eu posso até dizer que é mais fácil para nós do que foi para ele. Porque ele deixou o negócio para a gente olhar, para a gente estudar. Ele deixou os manuais de instrução de voo. Né? Vamos fazer uma meditação para a gente ir para o nosso intervalo?
suficiente, pessoal. Até já. Vou tirar os arquivos aqui, tomar um cafezinho e já volto. Tá bom?